sob a proteção do nosso Deus Salvador Jesus Cristo, declaro aberta a 21ª reunião ordinária da 15ª legislatura, quinta sessão legislativa, convidando os excelentíssimos senhores vereadores Augusto Carreiras e Antônio Luiz Neto para ocuparem a primeira e segunda secretarias, respectivamente. Solicito ao vereador Antônio Luiz Neto que faça leitura da ata da reunião anterior. Ata da 20ª reunião ordinária da 5ª sessão legislativa da 15ª legislatura, realizada no dia 4 de abril de 2011. Presidência dos excelentíssimos senhores vereadores Eduardo Marques e Erivaldo da Silva. Aos 4 dias do mês de abril de 2011, às 15 horas, no Sala João Negro Monte Filho, sala de sessões no andar térreo da Casa Zé Mariano, cita a Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, na cidade do Recife, capital de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Eduardo Marques. Ocuparam a primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Antônio Luiz Neto e Alfredo Santana, e a presença dos demais vereadores, Aerto Luna, Alexandre Lacerda, Alfredo Mariano, Aline Mariano, Almir Fernando. Gilvan Cavalcante, Stefano Menudo, Erivaldo da Silva, Inácio Neto, Jadevaldo Lima, Jairo Brito, Josenildo Sinésio, João Arraes, Luiz Eustáquio, Marco de Bria, Marco Menezes, Marília Arraes, Maré Malta, Múcio Magalhães, Osmar Ricardo, Priscila Krause, Rogério de Lucas, Sérgio Magalhães, Vicente André Gomes. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberto os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, o que foi feito. Submetida a apreciação do plenário, foi a mesma aprovada sem restrições. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia do qual constaram as seguintes matérias. Projeto de lei número 42 de 2011, de autoria do vereador Amaro Cipriano Maguari. Projeto de lei 43 de 2011, de autoria do vereador Sérgio Magalhães. Projeto de lei número 180 do gabinete do prefeito, encaminhando complemento de informações do anexo 1 do projeto de lei número 2 de 2011. Memorando 20 de 2011, de autoria do vereador Sérgio Magalhães. Retirando o projeto de lei número 41 de 2011. Dando sequência aos trabalhos, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta de prolongamento do expediente, da qual constaram as seguintes matérias. Discussão única do requerimento 611, de autoria do vereador João Cavalcante, formulando voto de aprovo com congratulações ao presidente do Campão, Clube Campestre do Expresso Civil de Pernambuco, foi aprovado. Discussão única do requerimento 701, de autoria da vereadora Marília Arraes, formulando uma moção de repúdio ao deputado federal Jair Bolsonaro pelas declarações racistas dadas pela TV aberta na noite do dia 28 de março de 2011, foi aprovado. Em seguida, o senhor presidente determinou ao primeiro secretário que procedesse à chamada regimental, oportunidade que foram registradas a presença dos vereadores Aerto Luna, Alexandre Lacerda, Alfredo Mariano, Alfredo Santana, Aline Mariana, Almir Fernando, Amaro Cipriano Maguari, André Ferreira, Antônio Luiz Neto, Augusto Carreira, Carlos Guedes, doutora Vera Lopes, Edmar de Oliveira, Eduardo Marques, Erivaldo da Silva, Stefano Menudo, Gilvan Cavalcante, Inácio Neves, Adeval Lima, Jairo Brito, Josenildo Sinésio, João Arraes, Luiz Eustáquio, Marco de Bria, Marco Menezes, Marília Arraes, Maré Malta, Múcio Magalhães, Osmar Ricardo, Priscila Krause, Rogério de Lucas, Sérgio Magalhães, Vicente André Gomes. Foram justificadas a ausência do vereador Gilberto Alves, Jurandir Liberal, Liberato Costa Júnior e Romildo Gomes. Havendo o número legal, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta da ordem do dia, da qual constaram as seguintes matérias. Discussão única do requerimento 611, de autoria do vereador Aerto Luna, foi aprovado. Discussão única do requerimento 612, de autoria do vereador Aerto Luna, de indicação ao presidente da Enlub no sentido de autorizar o serviço de lançamento dos cabos de rede elétrica e luminária completa de 8 postes da iluminação pública na rua Professor Pedro Augusto Carneiro Leão, no bairro da Imbiribeira, foi aprovado. Discussão única do requerimento 618, de autoria do vereador Marco de Bia, foi aprovado. Discussão única do requerimento 619 do vereador Marco de Bria, foi aprovado. Discussão única do requerimento 626 de autoria do vereador Jairo Brito, dirigindo indicações excelentes ao senhor prefeito do Recife, no sentido de autorizar as objeções de limpeza da galeria e canaleta da rua Ibituba, no bairro de São Martim, foi aprovado. Discussão única do requerimento 635 de autoria do vereador Jairo Brito, foi aprovado. Discussão única do requerimento 646 do vereador Stefano Menudo, foi aprovado. Discussão única do requerimento 654 de autoria do vereador Marco de Bria, foi aprovado.
Discussão única do requerimento 659, de autoria do vereador Almir Fernando, foi aprovado. Discussão única do requerimento 660, de autoria do vereador Almir Fernando, aprovado. Discussão única do requerimento 663, de autoria do vereador Amaro Cipriano, realmente aprovado. Discussão única dos pareceres 637, 669, 649, respectivamente das comissões de legislação, justiça, meio ambiente, transporte, trânsito, defesa dos direitos humanos, defesa do contribuinte do consumidor, apoio comunitário da criança e do adolescente, foi aprovado. Discussão única dos pareceres 638, 523, 2008, respectivamente das comissões de legislação, justiça, higiene, saúde e bem-estar social, opinando pela rejeição do projeto de lei número 53, da autoria do então vereador Fernando Nascimento, que é a disposição acarreada da realização de exames oftalmológicos das estudantes matriculados na rede pública de ensino municipal e da outra providência, foi aprovado. Foi adiada a discussão do projeto de lei 66, de autoria do vereador Edmar Oliveira. Em esta pauta constaram as seguintes matérias: discussão única das faltas justificadas do senhor vereador Gilberto Alves, Jurandir Liberal, Liberado Costa Júnior, Romildo Gomes, foi aprovado. Requerimento 733, de autoria da vereadora Priscila Kraus, foi aprovado. Requerimento 734, de autoria da vereadora Priscila Kraus, foi aprovado. No horário destinado ao grande expediente, a primeira oradora a fazer uso da palavra foi a vereadora Aline Mariano, que fez denúncia sobre a questão do lixo da cidade do Recife e aterros. A Prefeitura de Jaboatão de Guararapes está aplicando na íntegra a decisão da Justiça no termo de capacitar todos os catadores de lixo. A PCR só capacitou por uma parte dos catadores. Solicitou que fosse feita uma audiência pública para tratar o termo de conduta que não está sendo cumprido. Foi apartilhada pelos vereadores Maré Malta, Vicente da Gomes, doutora Vera Lopes, Marco Menezes, Gilvan Cavalcante, Josenildo Sinés e Sérgio Magalhães. A oradora vereadora Aline Mariano pediu 1 minuto de silêncio pelo falecimento das crianças do lixão. O senhor presidente acatou e solicitou que todos ficassem de pé, fazendo 1 minuto de silêncio. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para se reunir amanhã, terça-feira, 5 de abril de 2011, no local de costume, no horário regimental, e declarou encerrada a presente sessão, da qual foi lavada a presente ata, que depois lhe dê aprovada foi assinada por quem de direito. Lida a ata, senhor presidente. Lida a ata. A ata está em discussão. Não havendo nenhum vereador para discutir a ata está em votação. Aprovada. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Ofício 180 de 2011, da autoria do chefe do Poder Executivo. Ofício sem número do secretário de Finanças da Prefeitura da cidade do Recife. Ofício 181 de 1º de abril de 2011, do chefe do Poder Executivo. Ofício 183 de 1 de abril de 2011, do chefe do Poder Executivo. Projeto de Decreto Legislativo número 8 de 2011, de autoria do vereador Rogério de Luca. Memorando número 20 de 2011, de autoria do vereador Sérgio Magalhães. Memorando número 31 de 2011, de autoria da vereadora Aline Mariano. Feita a leitura do expediente, senhor presidente. Feita a leitura do expediente, passa ao pequeno expediente. Primeiro vereador, inscrito vereador Sérgio Magalhães. Senhor presidente, pela ordem, como o assunto que eu ia tratar no pequeno expediente também diz respeito ao vereador Carlos Gueiro, que é de uma área de atuação nossa e de alguns outros vereadores, que é sobre a CTTU, e eu estou inscrito no grande expediente, aí eu vou deixar para tratar no grande expediente para eu poder ter o prazer de ter o aparte do vereador Carlos Gueiro. Muito obrigado. Vereador. Vereador Maré Malta. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente, demais membros da mesa.
senhores vereadores, subo essa tribuna hoje, meus amigos, para defender um projeto de minha autoria que tramita nesta casa e que está neste tempo nas comissões para apreciação, emenda e pareceres dos membros da comissão. O projeto trata de uma ação do poder público para solucionar um problema crescente no Brasil, como vimos na reportagem do Bom Dia Brasil desta semana, que fala da explosão de caixas eletrônicos, de uma modalidade criminosa de arrombamento que já foi abordada muito bem, por sinal, pelo vereador Gilvan Cavalcante, que trouxe dados estatísticos muito fortes e que eu tenho certeza que sensibiliza esta casa, posto que todos aqui, não só eu, que sou da área de segurança pública, mas todos, sem exceção, têm interesse de contribuir para a melhoria da segurança. Numa cidade onde temos quase todos os seus bairros com índices de segurança exorbitantes, índices de segurança alarmantes, e tem sido o núcleo de preocupação pela Secretaria de Defesa Social, que tem trabalhado muito nos crimes violentos, letais e intencionais contra a vida. Mas este crime é uma modalidade que vai trazer a médio prazo, está trazendo e vai continuar, trazer um prejuízo muito grande para todos nós. Porquanto, os proprietários dos estabelecimentos, onde estão essas máquinas eletrônicas de saque, de cash, não vão querer mais em sua empresa uma máquina que atrai a bandidagem e que atrai criminosos ousados, usando dinamite para a explosão desses caixas. O projeto é interessante, meus amigos. Ele obriga os bancos a instalar um equipamento que inutiliza as cédulas no momento da abertura, da explosão, do arrombamento ou qualquer abertura não autorizada. A extensão desta lei, dos benefícios desta lei, vai além também deste crime de furto, esse furto qualificado. Vai também inibir o crime de estelionato, este que muitos são vítimas hoje. As vítimas que têm seus números, suas contas bancárias, suas senhas acessadas por marginais que aplicam ou utilizam um tal de chupa-cabra, que eles quebram a máquina, arrombam e põem dentro para pegar os dados do cartão e os dados da senha. Então esta lei, meus amigos, vai também solucionar esse problema. Aqui tenho dados agora. Em 2010 foram 40 no estado. Em 2011, 14. Em São Paulo são 3 por noite. 3 caixas eletrônicas. Levantamentos preliminares apontam que aumenta em torno de 20% no valor dos caixas eletrônicos, ou 25%. Isto não é nada em relação ao benefício que vai trazer para a comunidade. Vale salientar que esta lei não vai trazer nenhum prejuízo para os bancos, pois que as notas inutilizadas serão inutilizadas por uma tecnologia nova, utilizada na Bélgica, que é usada uma cápsula pirotécnica. E ela queima parcialmente somente as cédulas, como pode ser usada também tinta. Desta feita, os bancos vão ser ressarcidos pelo Banco Central, no numerário utilizado. Então não há que se falar em prejuízo algum. Para nós, para o cidadão e para o município, só podemos falar também de benefício, porquanto a gente afasta definitivamente qualquer possibilidade de êxito por parte dos marginais que tentam essa empreitada. Ou seja, não há como ele retirar as cédulas intactas de dentro da máquina. Então, é um método de dissuasão comprovadamente eficaz. Na Bélgica, por exemplo, zerou assaltos dessa natureza. Ouçam bem, zerou arrombamentos, desta natureza.
portanto a eficácia é comprovada. Eu peço aos amigos, peço aos excelentíssimos vereadores, principalmente aqueles onde estão agora, onde está agora o projeto, que dê atenção para a gente agilizar e sermos a primeira casa do Brasil, a primeira Câmara de Vereadores, a primeira casa legislativa do Brasil a tomar esta iniciativa. Obrigado, meus amigos. Boa tarde. Próximo vereador inscrito é a vereadora, Aline Mariano. Vereadora Aline Mariano. Sequência, o próximo vereador inscrito, o vereador Carlos Gueiros. Senhor presidente, senhores vereadores, ontem essa galeria estava florida com pessoas trazidas pela vereadora Aline Mariano, ou talvez vindo para ouvi-la e para aplaudi-la. O assunto tratado pela vereadora é um assunto que ela tem conotações políticas, está no papel dela e não é neste aspecto que eu quero falar. Eu acho que nesse aspecto é legítimo e é até justo as colocações da companheira, a colega, a ilustre vereadora Aline Mariano. No entanto, é necessário que essa casa seja esclarecida também a respeito do outro lado da medalha. Se, por um lado, alguma coisa da prefeitura ela acusa que não tenha sido feita, por outro lado, é preciso se saber o outro lado da medalha. Então, eu queria trazer aqui algumas informações que eu colhi e que devem ser do conhecimento de todos. A prefeitura assumiu realmente compromissos num TAC. Esses compromissos não foram só o de dar auxílio. Os compromissos foram muitos. Foi de requalificar essas pessoas, foi de colocá-las no mercado de trabalho. E isso, ao longo do tempo, foi feito. E eu queria trazer aqui, por exemplo, 105 ex-catadores foram colocados para trabalhar na nova empresa que é a responsável pelo lixo, a Vital Engenharia Ambiental. Desses 105, 8 foram demitidos e 3 solicitaram demissão. O que quer dizer que o restante continua lá trabalhando. Então, se estão trabalhando, não precisa de auxílio. Engemaia, a empresa Engemaia, 14 foram colocados lá, 2 foi demitido e 1 solicitou demissão. Cabana Construções, tem 18 lá, continuam todos os 18. Ecoprojeto Serviços Ambientais, foi colocado 1 e ele pediu demissão. Loquip, foram colocados 11, 2 estão ativos e 9 encerraram o contrato. Camilo Collier tem 5, 3 foram demitidos, 1 solicitou demissão e resta 1 desses 5. Na WAS tem 4, desses 4, 3 foram demitidos e 1 abandonou o serviço. E, naturalmente, esses que abandonou, esses que foram demitidos, esses que saíram, deveriam estar aqui ontem nas galerias. Né? Ninguém disse quem são e o que eles fizeram. Hidromax, 3, continuam todos 3 lá. Roberto e Jair, 2. Guerra, 5. Andrade Guedes, 8. 2 demitidos, 1 solicitou demissão, restam 5 lá ainda. Na CAEL tem 8, 7, 1 em ativo e 7 encerraram o contrato. Na Etna tem 10, na Real Energia tem 2, e inseridos em cooperativas do Recife tem 2. Então, total, 198 foram colocados. Óbvio que esses 98 não podem estar dentro da parcela dos que recebem auxílio. Se a prefeitura lá de Jaboatão colocou para trabalhar e ainda dá auxílio
a eles, alegando o cumprimento do TAC, é um comportamento de lá da prefeitura e que ela deve fazer isso com legalidade. Aqui, o compromisso foi cumprido. Para finalizar, e não me alongar, do total de ex-catadoras mulheres, 17 foram empregadas e 284 faltam ainda serem empregadas, porque estavam fazendo curso. Então, 108 dessas 284 fizeram curso. E faltam fazer curso 194 mulheres, que faltam fazer ainda, para poder ter a chance e a oportunidade de serem colocadas numa empresa privada, que tem maiores exigências, é óbvio. Catadores homens, 209 foram já empregados, 327 faltam ser empregados, mas desses 327 fizeram curso apenas 166, faltam fazer curso 295. Esses são alguns números que eu estou trazendo para o conhecimento dos senhores, porque é necessário que a gente saiba separar o joio do trigo. É fato que ainda precisa muita coisa, por esses números, ainda muita coisa precisa ser feita. Mas depende não somente do poder público, depende deles também. Os que foram demitidos, os que pediram demissão, esses estão fora do contexto, porque foram, ou deram motivos, ou acharam que tinha outro melhor lugar para ganhar dinheiro. Então, além de que ainda dentro deles, é preciso se dizer que existem alguns afastados, porque estão cumprindo sentença judicial em presídio. Esses estão fora. E tem catadores também que estão em benefício de prestação continuada. Como é primeiro expediente, eu não tenho tempo, eu de qualquer forma quero agradecer ao senhor presidente a benevolência, já que eu sei que passei alguns minutos. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Stefano Menudo. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, senhoras e senhores. Ocupo essa tribuna hoje porque venho no Diário Oficial como um grande lutador pela reconstrução do Centro Social Urbano da Mostardinha. Fiquei triste porque nós viemos discutindo com a Prefeitura, principalmente com o secretário de Educação, Cláudio Duarte, ele sabendo da vulnerabilidade social que se encontra hoje a comunidade da Mostardinha, especialmente aquele centro social lá que se encontra abandonado. E diante de tanta luta realizada pelo vereador, junto com a comunidade, nós buscamos e conseguimos naquele momento, junto com o prefeito, conseguir um centro municipal de educação infantil para ser implantado lá naquele local, juntamente com um centro cultural, que seria no casarão, mais a coberta da quadra. Por surpresa, hoje, quando eu me encontro, eu vejo a licitação, onde se tem 11 CMEs, todos eles já em fase de licitação, mas nos 11 foram 20, de forma alguma se coloca o Centro Social da Mostardinha nesse bloco. Eu não sei e fico me perguntando qual o critério que Cláudio Duarte coloca para que tenha sido essas prioridades. Porque a Mostardinha, vocês que têm me acompanhado desde o início do meu mandato, a gente vem numa luta grande para que a gente possamos erguer aquele centro social. E uma oportunidade única dessa, o Cláudio Duarte, ele desfaz totalmente, coloca a gente como um descaso, porque dá um sentimento de que aquilo que o vereador
tem, daquilo que o vereador busca conquistar, parece que quando chega naquele momento, ele é totalmente desprestigiado. Isso nos entristece, porque você que faz parte de uma base governista, e você de forma alguma se consegue ser contemplado, nem com o povo do seu lado, isso é de realmente deixar você numa situação muito delicada com a sua comunidade. Sabemos, irmão, que o Centro Municipal de Educação Infantil hoje é muito importante em qualquer comunidade, porque você sabe que realizado, foi feito diversas pesquisas, e nessa pesquisa diz claramente que é um grande quantitativo de sustentabilidade familiar, hoje é a mãe que toma conta disso. E no momento que esse centro ele vem a ser implantado, nós vamos resgatar, muitas mães vão retornar a trabalhar, muitas mães vão estudar, porque a criança vai ficar lá em tempo integral, e isso vai ser de uma grandeza para aquela comunidade da Mostardinha, porque realmente está numa situação muito difícil na área da vulnerabilidade social. Então é dessa forma que eu gostaria nesse momento de fazer um apelo ao prefeito João da Costa, que olhe com carinho para todo aquele pessoal que faz hoje a comunidade da Mostardinha. Obrigado, senhor presidente. Encerrado o pequeno expediente, eu peço ao primeiro secretário, vereador Antônio Luiz Neto, a verificação do painel do registro de presença dos senhores vereadores. Conforme registrado pelo secretário, a presença de 25 vereadores, portanto, há quórum para deliberar sobre qualquer matéria. Dando continuidade ao expediente, pedi ao primeiro secretário a leitura do prolongamento do expediente. Prolongamento do expediente. 21ª reunião ordinária, 15ª legislatura, 5ª sessão legislativa do dia 5/4/2011. Discussão única do requerimento 719/2011, de autoria do vereador Amaro Cipriano Maguari. Discussão. Encerrada a discussão, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovada a matéria. Discussão única do requerimento 720/2011, de autoria do vereador Amaro Cipriano Maguari. Em discussão, encerrada a discussão, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovada a matéria. Encerrado o prolongamento, presidente. Ordem do dia. Discussão única do requerimento 673/2011, de autoria do vereador Jairo Brito. Requerimento 674, de autoria do mesmo vereador. 675, de autoria do mesmo vereador. Em discussão, encerrada a discussão, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovada a matéria. Discussão única do requerimento 676, 677, 678, do vereador Stefano Menudo. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovada a matéria. Discussão única do requerimento 678, do vereador Stefano Menudo. Em discussão, encerrada a discussão, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovada a matéria. Discussão única dos requerimentos 683, 684, 685, 686, 687, todos do vereador Almir Fernando. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovadas as matérias. Requerimento 688, de autoria do vereador Luiz Eustáquio. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovada a matéria. Requerimento 689, de autoria do vereador Gilvan Cavalcante. Em discussão, encerrada a discussão, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovada a matéria. Requerimento 690, 691, 692, 694, 696, 697, 697, todos de autoria do vereador Maré Malta. Em discussão, encerrada a discussão, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovadas as matérias. Requerimento 669, 670, 671, 672, 699, 700, 708, 709, 710, 711,
712, 713, 714, todos de autoria do vereador Rogério De Luca. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovadas as matérias. Requerimento 702, 704, 705, 706, 707, todos de autoria da vereadora Marília Reis. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovadas as matérias. Requerimento 715, de autoria do vereador Aerto Luna. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovada a matéria. Requerimento 716, de autoria da vereadora Vera Lopes. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovada a matéria. Requerimento 717, 718, de autoria do vereador Inácio Neto. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovadas as matérias. Segunda discussão, senhor presidente, dos pareceres 248, 2008, 218, 2008, respectivamente das comissões de Legislação e Justiça e de Meio Ambiente, Transporte e Trânsito, opinando pela aprovação do projeto de lei número 13, 2008, de autoria da vereadora Priscila Prause. Em discussão, encerrada a discussão, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovada a matéria. Discussão única dos pareceres 365, 324, 397 e 528, 2008, respectivamente das comissões de Legislação e Justiça, Finanças e Orçamentos, de Higiene, Saúde e Bem-Estar Social e de Defesa de Direitos Humanos, Defesa do Contribuinte e do Consumidor, Apoio Comunitário da Criança e do Adolescente, opinando pela rejeição do projeto de lei número 46/2008, de autoria do então vereador Roberto Teixeira. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovada a matéria. Discussão única, senhor presidente, dos pareceres 371 e 400 de 2008, respectivamente das comissões de Legislação e Justiça, de Higiene, Saúde e Bem-Estar Social, opinando pela rejeição do projeto de lei número 58 de 2008, de autoria do então vereador Fernando Nascimento. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovada a matéria. Discussão única dos pareceres 372, 524 de 2008, respectivamente das comissões de Legislação e Justiça e de Higiene, Saúde e Bem-Estar Social, opinando pela rejeição do projeto de lei número 59 de 2008, de autoria do então vereador Fernando Nascimento. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovada a matéria. Discussão única do parecer 377/2007 da Comissão de Legislação e Justiça, opinando pela rejeição do substitutivo ao projeto de lei número 65/2007, de autoria do então vereador Roberto Teixeira. Em discussão, encerrada a discussão, em votação do parecer, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovada a matéria. Discussão única dos pareceres 208, 287, 2008, respectivamente das comissões de Legislação e Justiça, Defesa dos Direitos Humanos, Defesa do Contribuinte e do Consumidor, Apoio Comunitário da Criança e do Adolescente, opinando pela rejeição do projeto de lei número 8, 2008, de autoria do então vereador Caio Pires. Em discussão, encerrada a discussão, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovada a matéria. Matéria extra-pauta. Requerimento 774/2011, de autoria do vereador Gilvan Cavalcante. Requeiro à mesa cumprir as formalidades regimentais ouvido o plenário, que seja formulado um voto de aplauso e congratulações ao ilustríssimo senhor Magno Martins, jornalista da Folha de Pernambuco, pelos 5 anos de existência do site Blog do Magno. Em discussão, encerrada a discussão, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovada a matéria. Encerrada a ordem do dia. Vamos dar início ao grande expediente
Chamando o vereador Luiz Eustáquio, que ficou inscrito ex officio. Em seguida, o vereador Josenildo Sinésio. Antes de passar a palavra ao vereador Josenildo Sinésio, solicita o vereador Marcos Menezes, vice-presidente dessa casa, que assuma as funções na mesa, em virtude da ausência do presidente e do primeiro vice-presidente que precisou se ausentar da sessão. Ai, Freire. Vou encerrar essa porra. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu venho ao grande expediente, senhor presidente, para falar um pouco da experiência desses 5 anos que já entrou para o 6º ano do Parlamento Metropolitano Recife, do qual foi criado, fundado em 2005, em dezembro de 2005, e fui presidente até 15 dias atrás. Terminado o meu mandato, assumiu o vereador e companheiro Joaquim do município de Moreno. O Parlamento Metropolitano hoje, ele passa a ser uma realidade concreta, não só no Recife. Para os senhores vereadores terem uma ideia, na quinta-feira que vem, depois de amanhã, eu estarei indo a João Pessoa, aonde o Parlamento Metropolitano, Parlacrim de João Pessoa, da Grande João Pessoa, está inaugurando já a sua sede própria, como também terá a primeira audiência do ano, a primeira reunião plenária. Nós já temos parlamento na Grande Natal, Santa Catarina está discutindo, Salvador está discutindo também em São Paulo. Quer dizer, hoje está mais do que provado que a ação do vereador, que mora, que vive numa capital como a nossa e todas as demais metrópoles do Brasil, as grandes sobretudo, está provado que não dá só para ser mais vereador discutindo só os problemas dos seus municípios, vereador Carlos Gueiro. Nós vivemos numa região integrada. Vossa Excelência, que inclusive é do ramo do transporte e que com muita categoria e competência conhece a realidade, viu, acompanhou de perto a integração do sistema de transporte aqui do Recife, da região metropolitana. É evidentemente que ainda não é nos 100%, mas que caminha para isso. A questão do destino dos resíduos sólidos, ou seja, o lixo que é produzido nas nossas casas. Hoje, nos 14 municípios que formam a região metropolitana do Recife, com a população estimada acima de 3,5 milhões, não tem lugar para colocar o lixo. Inclusive, o Parlamento Metropolitano, durante o ano de 2009 e 2010, trabalhou com os prefeitos, com os vereadores da região, realizamos audiências públicas em Recife, em Moreno, em Paulista, em Pujuca, realizamos audiências públicas em São Lourenço da Mata, em Olinda, para discutir o destino do lixo. Vejam os senhores, há uma determinação da União, do governo federal, inclusive através de uma legislação nacional, dando prazo aos municípios do país inteiro que decida, que assuma e que determine para onde vai o seu lixo produzido. É uma lei que eu quero trazer para aqui para a gente fazer um debate sobre ela. E não tem essa história não, tem tempo determinado para que os prefeitos cumpram. Então, nós vimos, por exemplo,
durante esses 5 anos, que não dava para Recife e Jaboatão ficar discutindo, brigando nas páginas dos jornais. Inclusive, Elias Gomes participou de uma audiência pública nossa em Paulista. Se você for para Ipujuca, não tem onde botar o lixo é colocado no céu aberto. Se você vai para Igaraçu, tivemos com Renildo Calheiros. Renildo disse, eu fui proibido de colocar lixo no lixão aqui de Peixinhos, porque está totalmente saturado, não cabe mais. Então, resolvemos chamar o governo do estado para discussão, através da Secretaria das Cidades, o governo, diante da problemática, que inclusive através do parlamento, interviu na situação de Recife e de Jaboatão, e o governo do estado elaborou 3 propostas e apresentou ao parlamento o ano passado, no pleno do mês de, se não me engano, não me falha a memória, de março, lá na cidade de Itamaracá. Dessas 3 propostas apresentadas ao parlamento, uma delas será escolhida pelo governador Eduardo Campos e submetida aos senhores prefeitos da região, porque vai ter que se criar um consórcio metropolitano dos resíduos sólidos. Porque não dá mais agora para continuar a situação do jeito que está. Esse é o problema do lixo, do destino do lixo. Outro problema sério, que envolve 7 municípios da região metropolitana, envolve o litoral do estado de Pernambuco inteiro, mas sobretudo na nossa região, 7 municípios. É o problema da erosão marinha, ou, no popular falando, do avanço do mar. O parlamento realizou, o ano passado, um seminário nacional, lá no Hotel Dorisol, com apoio da Prefeitura de Jaboatão, para discutir nacionalmente essa questão. Se você olha de Jaboatão a Itamaracá, é um desastre total. Recife tem praticamente cerca de 7 quilômetros de praia, se não me falha a memória, mas é mais ou menos isso. Praticamente 3,5 já foi embora, com pedras. Acabou-se a praia, não tem mais como descer. Se você vai em Olinda, aquela situação que os senhores vereadores já conhecem. Se você vai em Itamaracá, em Paulista, diversas ruas já se acabaram. O mar avançou. Em Itamaracá, quem tinha casa à beira-mar foi embora. Em João Pessoa, quem vai para João Pessoa e vai para o Cabo Branco, pode imaginar o grande problema que a capital irmã nossa paraibana está enfrentando. Inclusive, lá eu debati esse assunto lá, com a participação dos representantes da prefeitura. De modo que o mar não está avançando. Nós foi quem avançamos sobre o mar. Quando o poder público, senhor presidente, senhores vereadores, no passado não coibiu, não fez com que o controle urbano impedisse que se construísse habitação além da linha normal, ou seja, aquela que é permitida para a construção. Foi o controle urbano que errou dos diversos municípios. E agora? Naquela época, por exemplo, quando se tinha um dinheiro que poderia construir uma casa na praia, era aquela ideia, quanto mais a casa batesse na areia ou na água do mar, era onde se deveria construir. E o controle urbano não se deu conta que no futuro um problema da magnitude que nós estamos enfrentando iria chegar. Está aí. E agora? Vai se tirar a população que está no litoral, na faixa litorânea? Como é que fica as pessoas que perderam seus patrimônios? Como é que fica aqueles que perderam seus restaurantes? Não podem, não tem condições de fazer isso hoje. A condição é o poder público intervir de forma linear, porque até então, vereador Maré Malta, os diversos prefeitos agiram por conta própria, tentando salvar o seu território, o seu município. Só tem um detalhe: se eu entrar 30 centímetros na praia de Boa Viagem,
eu atrapalho a vida de Olinda, e assim sucessivamente. Então nós chegamos à conclusão no seminário com especialistas da Universidade Federal de Pernambuco, grandes nomes, Alagoas e do Rio de Janeiro, que a solução tem que ser linear. Quando eu falo linear, não significa dizer que vai se intervir no mar ao mesmo tempo. Mas essa questão, esse problema, tem que ser trazido para o colo do governo do Estado, em parceria com os municípios. É um negócio muito caro, o município não tem dinheiro e tem que ter a parceria do governo do Estado e do governo federal. Que, inclusive, através da ação do parlamento, eu posso dizer categoricamente aqui, através da ação do parlamento, porque não se tinha nada, senhores vereadores, com relação ao avanço do mar, em termos de projetos concretos, de uma maneira geral. Tem iniciativas isoladas, como eu acabei de falar, por cada município. Graças a Deus, nós visitamos Alagoas, uma experiência, o ano passado também, no início do ano, no litoral sul, lá em Marechal Deodoro, que é uma tecnologia aplicada chamada Bagwall, e depois é preciso que os vereadores conheçam melhor. E não é uma tecnologia cara, é uma tecnologia muito mais barata e que soluciona o problema. Recentemente mandamos uma comissão com repórter, se não me engano, da Folha de Pernambuco, para Calcaia, na grande Fortaleza, aonde 1 quilômetro de praia em menos de 30 dias foi refeito. De maneira natural, pelos sedimentos trazidos pelas próprias correntezas da maré. De modo que o governo do Estado aí está com um projeto e o parlamento está acompanhando para que assim a gente possa chegar numa solução. Eu estou colocando esses problemas grandes para dizer aos senhores vereadores do Recife que é preciso, e quem sou eu? Não entendam como se eu estivesse mandando aqui, puxando a orelha, quem sou eu para puxar a orelha dos companheiros, que eu sou igual aos companheiros. Mas é para chamar a atenção de que nós precisamos nos juntar com a Câmara de Olinda, a Câmara de Itamaracá, a Câmara de Pujuca, a Câmara de Jaboatão, de Moreno, de Cabo do Santo Agostinho, lá de São Lourenço da Mata, de Camaragibe, de Abreu e Lima, de Tapissuma, porque nós estamos numa região integrada, aonde praticamente se dilui as cidades, numa cidade maior, denominada por nós da cidade metropolitana. Nós somos cidadãos metropolitanos. Portanto, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a experiência que começa a tomar conta do país, o parlamento foi chamado agora em Portugal. Portugal quer conhecer a ação do parlamento metropolitano. Por quê? Ninguém vive mais isolado. O prefeito, os prefeitos, têm que botar no juízo que eles não governam uma ilha. Eles governam um município integrado numa região. A mesma coisa é para nós, vereadores, a mesma coisa é para a população. Num futuro bem próximo, talvez num futuro bem próximo, vereador Carlos Gueiros, o que a gente pensa hoje que é quase humanamente impossível do ponto de vista legal, talvez surja um parlamento totalmente constitucional pela via federal, nas regiões metropolitanas do país. Por quê? Porque hoje os desafios são grandes. Aqui já existe o Conselho, o CONDERM, que é o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana, e assim por diante. É como se nós vivêssemos num grande condomínio, que todo mundo tem que cuidar de todo mundo. Quem sai de Igaraçu para trabalhar no Cabo, por quantos municípios ele passa? Ele passa por Abreu e Lima, ele passa por, se vier por aqui, passa por Olinda, Abreu e Lima, ele passa por Paulista, passa por Olinda, passa por Recife, passa por Jaboatão, para chegar lá no município do Cabo de Santo Agostinho. E é assim a vida e a mobilidade nessa região. Mas eu... Pois não, vereador Carlos Gueiros. Vereador, Vossa Excelência tem razão. Eu me lembro que em 1998 eu estive em Curitiba para verificar a experiência lá da cidade de Curitiba em relação ao sistema de habitação da cidade. E aí
nós verificamos que ela dispunha de área, diferentemente do Recife. O Recife precisava fazer uma espécie de um consórcio com o Jaboatão, que dispunha e dispõe de área, mas a Constituição Federal não permitia e não permite que um município invista suas receitas em outro município. Mas agora nós já estamos vivendo uma legislação federal que autoriza a criação de consórcios. Então nós já temos um consórcio de transporte, 3 municípios, Recife, Olinda, Estado e agora Jaboatão, se consorciam para fazer um sistema de transporte com integração modal e tarifária. E outros consórcios vão surgir. Então, Vossa Excelência tem razão com relação ao Parlamento, porque ele é necessário, situação em que nós vivemos, porque as carências de um município podem ser supridas com o excesso e a disponibilidade de outros municípios. Senhor presidente, vereador Josenildo Sinésio, seu tempo se esgotou. Eu gostaria que o senhor concluísse. Se Vossa Excelência permitir, pela benevolência que o presidente tem, ouvir o vereador Aerto Luna, que está ali já esperando, e eu concluo em 1 minuto. Por mim, o senhor passaria mais 2 horas aí. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Aerto Luna. Daqui a pouco eu comento também. Obrigado pela parte, vereador Josenildo. Eu comungo com Vossa Excelência, também com o posicionamento de Carlos Gueiros, e gostaria de propor aqui uma sugestão, dar uma sugestão, que Vossa Excelência convocasse o novo presidente do Conselho e essa Câmara determinasse um grande expediente para nós nos aprofundarmos a razão e os temas mais polêmicos e mais prioritários para essa nova gestão do Conselho. E talvez, através dessa explanação, haja uma adesão maior de nossa parte, às vezes por falta até de conhecimento, de se aprofundar na questão do tema de metropolitano, para que essas ações que a gente tem visto realmente, que tem alcançado um êxito muito grande. Eu tenho acompanhado a questão do avanço do mar, e muita coisa foi realmente feita através da ação do Parlamento Metropolitano. Então esse tema veio a ser amplamente discutido e as ações de governo começaram a aparecer. Então talvez, quem sabe através do Parlamento, as ações do Executivo também passem a ser em conjunto, porque elas também trabalham isolado. Então essa mesma ação do Parlamento passa a ser uma ação também com os Executivos, e a gente passe a dar esse exemplo de unidade. Então parabenizo pela passagem que Vossa Excelência teve no Parlamento como presidente, e fica aqui essa sugestão. Muito obrigado, vereador Aerto Luna. Incorporo a parte de Vossa Excelência, como também uma parte do vereador Carlos Gueiros. E, com certeza, eu acato a sugestão de Vossa Excelência. Vou apresentar um requerimento a esta Casa e vou entrar em contato também com o Parlamento nesse sentido, com a direção, para que a gente possa fazer um debate aqui sobre os temas, ou pelo menos elencar os temas que são maiores, que possam ser tratados a nível metropolitano da instância maior. Então, eu quero concluir, senhor presidente, o meu pronunciamento, inclusive agradecendo a Vossa Excelência por esse gesto, né, que para mim não é nenhuma surpresa, partindo de Vossa Excelência, dizendo que está na hora, na ordem do dia, inclusive para a gente qualificar ainda mais a nossa ação parlamentar. Ser vereador da cidade, mas com espírito, com a mente voltada para procurar a melhoria da qualidade de vida de toda a região, né, metropolitana do Recife. Eu estou encerrando o tempo, o Vossa Excelência pediu para eu encerrar, eu soube que o vereador Liberato queria uma parte, mas aí agora não tem mais condições, né, presidente? Permite. Vereador Liberato Costa Júnior. Nobre colega Josenildo. Inclusive, senhor presidente, interrompendo o vereador Liberato, ele é o presidente de honra do Parlamento Metropolitano. Juntos nessa luta.
ninguém mais teve a cara do municipalismo do que Vossa Excelência. Agora, eu fiz essa parte para que na próxima reunião possamos lá alimentar um diálogo. Por que se faz uma comissão no Congresso, na Câmara dos Deputados e outra no Senado para discutir reforma política? Não tem quem tenha se lembrado de um prefeito e de um vereador. Posso assegurar a Vossa Excelência que os 513 picaretas, como o Lula chamou, estão muito aquém de uma centena de vereadores competentíssimos pelo Brasil em fora. E de alguns prefeitos notáveis, conhecimento, talento, zelo, respeitabilidade. Pois bem, eles querem fazer reforma política auscultando um órgão sério, respeitado, que é a OAB, Ministério Público, mas não tem os pés no chão. São respeitabilíssimos. Rendo minhas homenagens à OAB e Ministério Público, mas sobre esse tema eu acho, modestamente, que os vereadores e alguns prefeitos do Brasil poderiam compor essas comissões, porque quem conhece o dia a dia, as minúcias, as filigranas do sistema eleitoral, as traquinagens, são aqueles que estão no dia a dia no município, dentro do município. Os deputados federais já levam à tribuna propostas apanhadas no município, que a vida do país repousa e reside no município. Então eu peço ao meu colega, se eu tivesse sido lá, tinha lembrado, para colocar isso em pauta, porque não tem um prefeito, não tem um vereador, não tem uma representação de vereador nem de prefeito. Vossa Excelência não vai admitir que não fosse um contingente valioso a presença dessas duas representatividades. Porque quem mais conhece a vida política é o municipalista. E os prefeitos e vereadores são os municipalistas, diariamente enfrentando os problemas do município, as mudanças, essa questão de partido, de sabedoria, de partido de aluguel, de tudo isso somos nós. Somos nós, aqui mesmo tem vários vereadores competentíssimos. Quando estão ameaçados, bota para fora o pessoal. Então, Vossa Excelência, defenda isso. Eu não sei se eu fui bem, coloquei bem. Mas estou entusiasmado. Se alguns prefeitos fizerem parte e alguns vereadores. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador Liberato Costa Júnior. Incorporo a parte de Vossa Excelência. Vou levar o pleito, faz jus, porque como é que se faz uma reforma dessa? E veja bem, nos jornais hoje estão dizendo, não, a gente começa logo pela eleição de 2012, se der certo para os vereadores, a gente fortalece para o Estado e para o município como se vereador fosse cobaia. Então, nesse sentido, faz muito sentido, ou melhor, a proposta de Vossa Excelência, de que o Parlamento encaminhe a UVP e outras organizações dos vereadores no país inteiro, para que os vereadores e as vereadoras no Brasil inteiro sejam ouvidos e ouvidos para valer nessa reforma política. Muito obrigado, senhor presidente, e até a próxima. Na sequência, o vereador Maré Malta, com observação de que não tolerarei o tempo máximo a que Vossa Excelência tem direito. Senhor presidente, eu gostaria de dizer que
cumprimentá-lo pelo rigor de Vossa Excelência aí na mesa e dizer que eu vou seguir aqui disciplinado o tempo. Pode marcar o cronômetro. O assunto que eu trago a esta tribuna já foi aqui aparteando, o vereador Liberato entrou nele, mas eu gostaria de voltar. Eu falei no pequeno expediente e houve algumas reclamações que eu devia trazê-lo para o grande expediente, porque acho que muita gente quer também participar. E todos nós temos opinião sobre isso. Só que a gente não deve ter só opinião. E é o que a gente estava falando agora. O vereador Liberato colocou muito bem. A gente deve ter voz nesta discussão. E não está acontecendo. Nós estamos sendo alijados do processo. Estamos sendo alijados da discussão. E isso é realmente uma afronta ao Poder Legislativo Municipal. Porquanto deputados estaduais, federais, senadores, todos precisam dos vereadores na eleição deles. E querem nos fazer de cobaia para aplicar sistema eleitoral A, B ou C. E um sistema absurdo. Ou seja, a decisão: Comissão de Reforma Política aprova a proposta de eleições com lista fechada. Volto a falar deste assunto, meus amigos. Lista fechada é um absurdo. É um golpe na democracia. É usurpar o direito do povo brasileiro de escolher o seu candidato. Vai voltar ao voto indireto. Vossa Excelência compreende o que está acontecendo? O eleitor não mais vai poder escolher se vota ou não em Vossa Excelência. Só pode votar em um número. E a lista? Já fizeram a lista do PT aqui, por exemplo? Já fizeram a lista do PTB? Partido A, B, de todas as agremiações. Vai estimular uma guerra dentro do partido. Isso é um absurdo. Deixem o povo escolher. Isso é inconstitucional. E vai ser alvo também de uma ação de inconstitucionalidade. Uma ação direta de inconstitucionalidade. Só que ainda não é o momento, só um parlamentar federal poderia entrar. Senão a gente ia agir neste caso. Como não é nossa competência, ainda vamos esperar. Mas eu concedo a parte ao nobre colega Carlos Gueiros. Vereador Maremalta, parece-me que o tempo faz com que as pessoas esqueçam. E porque já são passadas algumas décadas do período de repressão, assim chamado, aquele movimento de 31 de março, sempre aqueles que combateram e que apelidaram de movimento de repressão, etc., são eles que estão aí à frente querendo voltar a esse regime de repressão. Porque enquanto a democracia caminha, se alarga, e o Brasil passa a ser citado no mundo como uma democracia verdadeira, passa a ser conhecido, agora se quer um retrocesso. Agora se quer um retrocesso. Na hora em, como Vossa Excelência disse, nós não vamos ser mais votados. Votado é a sigla do partido. E aí o povo não tem o direito de dizer que quer na Câmara Municipal do Recife o vereador Maremalta, a vereadora Aline Mariano, a vereadora Vera Lopes. O povo vai ser obrigado a dizer que quer o PT, o PTB, o PPS. E os donos desses partidos, então, dizem quem é que vai representar cada um deles. Essa vai ser a grande verdade. Porque não existe, não se pensa primeiro quais as regras para a composição dessa lista. Não, vamos fazer a lista. Por quê? Porque isso é conveniente. É conveniente para aqueles que estão mandando nos partidos. Como é que vão ficar esses partidos que sequer têm comissões definitivas?
O que nós vemos nesse país são os partidos todos cheios de comissões provisórias. O que é que são comissões provisórias? São pessoas que dirigem as sessões dos partidos de acordo com o interesse daqueles que têm a condição e a autoridade de determinar quem é a comissão. Eu vou falar com o presidente do partido tal e vou pedir a comissão do partido do município tal. E ele dá. É isso que nós vamos ver aqui nesse país. Vereadores e deputados vão ser não os eleitos pelo povo, mas aqueles que os dirigentes partidários acharem que devem exercer a representação. Vossa Excelência tem razão, nós temos que gritar. Porque nós estamos representando o povo, e é em nome do povo que nós dizemos isso. O povo quer votar no seu candidato. O povo não quer votar em partido. Ah, mas o partido está fraco, precisa se prestigiar o partido. Vamos arranjar outra forma de prestigiar. Não é, por exemplo, como o Poder Judiciário faz, dizer que o mandato nosso atual é do partido. Não é desse jeito que se prestigia partido, porque muitos estão em partidos obrigados, exatamente por conta dessa condição. Se saírem, perdem o mandato que foi o político que conquistou, porque o voto do povo ainda é em mim, em Vossa Excelência, no vereador Aécio, ainda é assim. Por quê? Porque em qualquer partido que nós estivermos, o nosso eleitor vota em nosso nome. Esse é um exemplo que eu tenho, que muitos têm aqui. Quantos aqui já se filiaram, com exceção do nosso decano Liberato, por exemplo, que eu posso ver aqui, toda a vida militou no PMDB. Né? Mas a maioria teve que mudar de partido. É preciso que a gente grite. E isso que ele colocou e que Vossa Excelência coloca é o mais certo. Nós estamos desprezados. Primeiro porque somos cobaia. Sempre que querem fazer uma modificação, utilizam as eleições municipais. Se der certo, a gente fica com ela. Se der errado, a gente muda. Nós precisamos gritar. Precisamos espernear. E é preciso que a gente diga aos nossos representantes, aos deputados que nós ajudamos a eleger, que nós colocamos lá em Brasília. É preciso que a gente exija deles, chamando inclusive aqui, para a gente dizer, é desse jeito que vocês querem. O povo não vai eleger vocês sem a ajuda do vereador, sem a indicação do vereador, não. Porque você chega aqui, faz a sua campanha e vai embora para Brasília. Quem fica aqui somos nós, o vereador, com o povo. Muito obrigado. Incorporo integralmente o à parte e parabenizo Vossa Excelência pelas palavras. Vereador Malta. Eu pedi primeiro aqui. Oportuno. Alô? Vereador. Oportuno. Eu pedi primeiro aqui a parte. Perdão ao mim, que eu... Vereador Maré Malta, eu parabenizo o senhor por ter trazido esse assunto aqui à nossa casa, mas se eu lembrar, a gente já falou desse assunto também aqui, no pequeno expediente. E o que o vereador Liberato Costa Júnior também salientou, a gente também lembrou naquele momento, com relação a nós sermos cobaia. Sou um vereador de um segundo mandato, onde a gente passou 10 meses no mandato de 2004, 2005, e a gente, já naquele tempo, a gente já ouviu aqui os vereadores falarem de que sempre o vereador é um cobaia. Todas as vezes que quer mudar alguma coisa a nível de política de eleição no Brasil, sempre o vereador é sempre usado. E agora não está sendo diferente. Se você ouvir aí nas páginas de jornais, nas manchetes de TV, em todos os locais, o que você vê aí é deputados procurando governadores, Assembleia Legislativa, e ninguém aqui ouviu falar em procurar vereador para discutir a reforma. Então a gente fica muito triste com isso, né? Mas a gente também quer se colocar aqui. O nosso partido mesmo, ele coloca a questão da lista fechada. E eu mesmo já me coloquei na reunião, que sou contrário. Temos agora reunião em Brasília, em São Paulo, no dia 15, 16 e 17. Vou colocar a minha opinião com relação a isso. Sou totalmente contrário. Sou vereador de mandato, hoje aqui com o vereador Vicente André Gomes. Teoricamente, nós seríamos os primeiros a participar dessa lista. Vicente e eu. Mas eu sou totalmente contrário. Eu acho que a democracia ela só vai ser feita, e independente disso aí,
é apresentado uma lista. Ninguém é candidato de um partido se o partido não apresentar a lista ao TRE, né, colocando exemplo aqui do vereador do Recife. Então, é apresentada uma lista. Democraticamente, essa lista ela é escolhida pelo próprio... pela convenção e escolhido também pelos eleitores, quando ele escolhe quem ele quer que seja o primeiro do partido. Quando ele elege o vereador, no meu caso mesmo, Luciano Siqueira foi o primeiro, Vicente foi o segundo, eu fui o terceiro. Há 5 anos atrás, eu fui o primeiro do PHS, tive 2.190 votos. Depois eu fui o terceiro do PCdoB com 7.178 votos. Então não posso reclamar que naquele tempo eu assumi com 2.190 e agora eu fiquei em terceiro com 7.178. A gente já sabia da regra do jogo. A gente está aqui para discutir e reclamar disso aí. Então, a gente tem que ter coerência. O que a gente tem que ter é coerência, o político tem que ter coerência. O que a gente tem que combater é a corrupção e fiscalizar muito mais. Porque até o financiamento público de campanha é prejudicial ao país, porque vai tirar dinheiro de saúde, de educação, de transporte, de segurança, de tudo que o povo precisa para que possa melhorar a sua vida. E mesmo até sem engodo de dizer que para ter financiamento público de campanha tem que ser em lista. Isso é errado, totalmente errado, não é necessário ser assim. Se tiver condições de se fazer financiamento público de campanha, tem que ter fiscalização e, consequentemente, nem lista fechada nem lista aberta, que vai fazer com que não tenha financiamento público de campanha. Agradeço pela parte. Incorporo integralmente também e ainda acrescento. É realmente um engodo. Financiamento público de campanha não funciona. E o Brasil tem que gastar dinheiro investindo, tem que ter investimento em saúde, educação, nas necessidades básicas, em segurança, mas não em política. Isso aí não tem o menor cabimento. E que lista fechada é pré-requisito, ou seja, é essencial para que haja financiamento público, também não tem nada a ver. Isso aí é um argumento que cai por terra imediatamente. Não tem, não se sustenta de forma alguma. Permito a parte do nosso querido colega Vicente André Gomes. Vereador Maremalta, Vossa Excelência tem apenas 2 minutos e 50 segundos para concluir. E eu serei rígido, como é rígido a Polícia Federal na persecução criminal. Quem é o próximo? Quem é o próximo, presidente? Vereadora, 5. Obrigado, vereadora. Vereador Malta. Mais 5 minutos. Vossa Excelência traz a essa casa um dos assuntos mais importantes que o Congresso Nacional deverá se posicionar nesses últimos dias no sentido da discussão democrática. Nós entendemos que o Brasil já passou por algumas experiências, principalmente no imperialismo, quando existiam as capitanias hereditárias, que eram nomeados representantes das capitanias hereditárias para governarem as capitanias. O sistema, mais ou menos, parece ser a mesma coisa com os partidos. A lista fechada nada mais é do que um comando isolado para a escolha de pessoas num país cujos partidos não são fortalecidos pelos seus princípios. O partido é fortalecido pelos programas que são subjetivos de ideias e não de prática. Exemplo, se nós pegarmos o programa da antiga Arena e compararmos com o programa social do antigo MDB, os princípios, teoricamente, são os mesmos. A prática é que se diferenciam. Então, a gente não pode, numa época de hoje, num processo em que as escolhas têm que ser nominativas, as pessoas procurem agora definir e empurrar de goela dentro quem, na verdade, os partidos querem. E, com isso aí, formar uma elite dominante de partidos, sem princípios e sem fortalecimento dos partidos. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência pela preocupação que Vossa Excelência traz em trazer essa casa. Gostaria de fazer parte desta vanguarda. Acho que nós, vereadores, precisamos fazer uma grande audiência pública nesta casa, convocando todos os vereadores do município, todos os vereadores de municípios diferentes,
inclusive, se possível, fazermos uma jornada ampla com os vereadores para que a gente possa, junto ao Congresso Nacional, fazer de fato uma prática democrática de reivindicar a coisa que é mais independente do mundo, que é o voto. E na hora que tirarem essa qualificação nominativa, acabou-se efetivamente a democracia. Parabenizo Vossa Excelência. Obrigado. E concluo dizendo apenas o seguinte: o financiamento de campanha, eu acho que deve existir aberto, transparente, se é que o objetivo do mandato é servir a nação. Então a nação tem que efetivamente escolher, através de financiamento, os candidatos que vão servir a nação. Agora, ser mais rígido, ser mais duro na escolha, evidentemente, do financiamento e a forma do financiamento. E não permitir linha paralela. Parabéns pelo pronunciamento. Obrigado, vereador. Vereador, temos mais 4 minutos. Deixo 2 para Vossa Excelência, 2 para a conclusão. Aliás, eu queria dividir. Eu concluo em 1 minuto. Se a vereadora me permitir mais 2, para eu permitir a parte do vereador Liberato. É possível, vereadora? Pronto. Presidente, tem Sérgio? Você pode falar, o vereador Sérgio. Depois o vereador Liberato também vai falar. 2 minutos para cada um. Vereador Maremalta, o senhor está trazendo um assunto que hoje é o que mais mexe com a classe política nesse país. Nós aprovamos aqui, quando eu digo nós, porque a casa toda aprovou, um requerimento para a gente tentar trazer o presidente do Senado para discutir aqui. Mas eu estou começando a me convencer, depois do desrespeito que os parlamentares pernambucanos que compõem a comissão, eles, e aí eu vou citar os 3, o deputado Carlos Eduardo Cadoca, o deputado João Paulo e o deputado Augusto Coutinho. Eles ontem desfilaram no estado de Pernambuco, visitaram Sua Excelência o governador do estado, visitaram o presidente do Tribunal de Justiça, visitaram o presidente em exercício do TRE, visitaram o presidente da Assembleia e nem um telefonema para o presidente da Câmara para dizer que não ia visitar a Câmara do Recife, eles fizeram. E o que é mais grave, todos 3 passaram por esta casa. Então eu estou começando a me convencer que a gente precisa criar uma comissão aqui, e essa comissão ir para Brasília e falar com todos os deputados, porque se a gente for depender dos deputados de Pernambuco, me parece que os vereadores não serão ouvidos. Até porque essa questão de lista é uma coisa muito séria, porque infelizmente no Brasil os partidos têm dono. Quem é que não sabe quem manda no PMDB? Quem é que não sabe quem manda no PSDB? Quem é que não sabe quem manda no PCdoB? Quem é que não sabe quem manda no PT do B? Quem é que sabe quem não manda no PT? Então, um partido, nós não temos, na verdade, o partido, temos donos de partido. Aí esses realmente querem lista, porque só entra na lista quem eles querem. Então, se a gente não fizer essa mobilização, na verdade, nós não teremos a vontade popular e estaremos ferindo a Constituição que diz que o voto é soberano. Então, eu queria parabenizar Vossa Excelência, dizer que é importantíssimo, tá certo? E quero dizer que, infelizmente, os deputados João Paulo, Cadoca e Augusto Coutinho perderam a oportunidade não só de ouvir essa casa, mas ouvir um decano, que é o vereador Liberato Costa Júnior, que passou por tudo na política pernambucana. E ele tinha muito o que dizer, mas infelizmente eles não quiseram ouvir. Não quiseram ouvir, mas democraticamente nós iremos procurar e eles vão ter que ouvir. Então, muito obrigado. E eu quero dizer, senhor presidente, como Vossa Excelência é muito rigoroso, eu troquei meu horário com a vereadora Aline. Se ela precisar de usar um tempo meu, aí eu cedo para que ela não perca o raciocínio do discurso dela. Muito obrigado. Obrigado, vereador Sérgio Magalhães, por suas palavras. Incorporo também sua parte integralmente.
permito ainda Tá vindo uma uma parte comitiva do caralho aí, verifica. do vereador Liberato Costa Júnior. Do palácio sem terra, não sei o que, vem entrar. Sabe, colega Acabou de terminar. Maremoto, provoquei esse assunto quando o José Nilton se encontrava na tribuna e falou que na reunião do Congresso Metropolitano se abordou muita coisa interessante, mas não se abordou esse tema. Então eu que tenho quase 60 anos de municipalismo, a União dos Vereadores do Brasil foi criada nessa casa, eu sou fundador dela. A União dos Vereadores de Pernambuco foi criada aqui, também sou fundador. Esse órgão de Câmara Metropolitana também foi criado aqui, eu sou fundador. Porque, na minha vivência, eu respeito muito a sabedoria popular e sempre presto aos meus pronunciamentos algumas sentenças populares. Então, não vou citar nenhum adágio popular que todo mundo conhece. Eu estava em casa há 2 semanas, veja Vossa Excelência como o povo tem sensibilidade. Uma coisa que eu digo intimamente, Vossa Excelência pode dizer, mas a sabedoria, como ele disse, é difícil. Um homem quase analfabeto, que é meu eleitor, meu compadre, mora em Campo Grande, na rua Pereira Passos, foi lá em casa me visitar. Aí saiu esse assunto de reforma política. Sabe o que ele disse? Eu vou resumir. Vereador Liberato, a reforma política só sai se tiver uma reforma para cada deputado. Pronto, só disse isso. Analise e traduza. Quer dizer, eles estão ali para negociar, para tirar proveito. Não há necessidade em país nenhum do mundo, tem 34 partidos. Eu não estou agredindo ninguém, mas estou dizendo o que se passa. Partidos foram vendidos no Brasil e continuam sendo vendidos, negociados. Não se procura um prefeito. Quantos prefeitos do Brasil tiveram postura de estadista? Postura de... Em Pernambuco, Doutor Reis, Novaes Filho. Para falar agora nessa nova geração, o Palocci foi prefeito de São José do Rio Pardo, São José do Rio Preto. Então, é uma pessoa que foi pensada porque tem talento. Não é à toa que se coloca uma pessoa em determinado lugar. Então, tem que não visitar o Estado, ordem dos advogados. E outros organismos, tribunal. Esse povo nos merece muito, de todo respeito. Nós somos muito honrados com o tribunal que temos e os órgãos do judiciário. Mas não podemos deixar de reconhecer que o municipalista tem muito mais razão de figurar numa comissão dessa do que um elitista, uma pessoa de escritório de gabinete. Então é por isso que eu vou bater também nessa tecla. E me parabenizo porque está dando o tema que eu levantei a questão. E vamos lutar por isso. Obrigado e um abraço. Obrigado, vereador. Obrigado pela aula de história, pela parte importante. É que a gente tem, posso só concluir? 1 minuto, presidente. Concluir pode. Vimos isso realmente no Congresso. Não se afina nosso Congresso numa só proposta. Cada deputado tem uma. Mas há realmente
que a gente se preocupar, porquanto as definições preliminares já apontam para uma reforma que só prejudica a gente que está na ponta. Não existe vereador cacique. Os caciques estão longe, os caciques estão lá. Isso é centralizador. Não há democracia nos partidos, ou pouca democracia existe, como todos falam. Existem donos ainda nos partidos, quem manda e quem é mandado. Então temos que chamar o VP, se possível, fazer uma audiência pública, discutir o assunto, para que eles saibam em Brasília, que saibam, e a gente divulga aos quatro ventos, nossa insatisfação. Nós que somos a ponta, que somos os políticos que estamos próximos do povo, devemos externar nossa insatisfação com esta reforma. Mas permito a parte, se o presidente conceder, do vereador. Não? Então, obrigado a todos pelos apartes, pela atenção, e vamos discutir qual a solução. Se numa comissão, uma audiência pública, mas algo que a gente possa externar nossa vontade, chamando ao VP, o vereador Bill Farias, e todas as entidades que puderem nos acompanhar nesta luta. Obrigado, pessoal. Obrigado, presidente. Senhor presidente, eu peço verificação de quórum. Pois não. Vossa Excelência. Bom. Como é que faz? É chamada, a verificação. Bom, vamos fazer a chamada para verificação de quórum, mas bom, 7 vereadores presentes. Encerramos a presente sessão e convocamos os vereadores para, no dia de amanhã, uma sessão ordinária. E o grande expediente da reunião plenária será destinado a uma homenagem ao jornal Folha de Pernambuco pelos 13 anos de funcionamento. Uma proposta de autoria do vereador Maré Malta. Senhor presidente, queria pedir a Vossa Excelência que eu e a vereadora Aline ex ofício para o pequeno expediente de amanhã, já que não haverá grande expediente. Esta presidência concorda com o pleito e vai deixar já aqui registrado, mesmo porque é muito importante ouvir o que Vossa Excelência e a vereadora Aline Mariano sempre têm a dizer. Muito obrigado. Encerramos essa sessão e convocamos a senhora e os senhores vereadores para a próxima reunião plenária amanhã. Quero fazer à vontade. Presidente, Vossa Excelência queria convocar uma reunião extraordinária pela manhã. Vossa Excelência está mudando o horário das sessões, das reuniões, para ver somente o pequeno expediente e a papa. Bem aí. Dessa homenagem. Mas se o vereador Liberato quiser, a gente muda tudo a seu bel prazer. Você é o grande decano desta casa, tem sempre mandado.